Olá, boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite. Eu sou o André do Vale, professor de teatro, ator. Vim compartilhar um pouco da minha experiência com vocês aqui no Portal do Saber. Até porque tem uma coisa meio curiosa no meu trabalho. Eu tenho uma deficiência na visão, nem sei se eu estou conseguindo olhar direito para você que está aí do outro lado, porque eu enxergo só com esse olho. Então, às vezes eu pergunto como é seu nome, a pessoa daqui me responde. E eu acho que situações como essa são muito loucas porque dá pra gente tirar vantagem delas ou dá pra gente ficar tímido, acanhado, e eu já passei pelos dois processos, pelas duas etapas, né? Então acho que tem bastante coisa legal que eu tenho pra contar da minha experiência. Esse ano eu tô fazendo um espetáculo, a gente tá acabando a turnê, um musical infantil que trata de ética e achei super legal porque eu faço o papel de mim mesmo, um professor cego que vai dar aula para os seus alunos e acaba ensinando ética para os meninos, cidadania. É um musical delicioso de fazer e ele acaba usando dessa questão visual dele, o professor Jerônimo, para deixar os alunos. Ele acaba usando essa deficiência visual que ele tem como um facilitador para os alunos aprenderem a se humanizar mais, porque quando a gente se torna forte na medida em que a gente expõe as nossas fraquezas, porque as fraquezas da gente são humanas e, e quanto mais a gente as expõe, sabendo expor, evidentemente, mais humano a gente vai se tornando. Eu acho que até chega um ponto que isso deixa de ser visto como uma fraqueza e passa a ser visto como uma característica. Eu acho que cada um de nós é bastante diferente um do outro, uma da outra, e é isso que nos torna únicos, que nos torna especiais. Essa peça é um projeto patrocinado por uma concessionária de rodovias, então onde tem estrada dessa concessionária, tem a gente lá fazendo o espetáculo. A gente chega apresentando o espetáculo em espaços, tanto em teatro quanto espaços alternativos, porque o grupo tem iluminação e som próprios, então a gente apresenta desde quadras de escola, já apresentamos em locais abertos até em grandes teatros, tal. E aí no final da peça eu falo que eu tenho realmente um problema nas vistas, uma deficiência visual, tal, e as crianças, algumas não acreditam, eu tenho que ir lá conversar com elas, trocar ideia, e outras, eu acho que as crianças que são mais espontâneas, as crianças que ainda não se contaminaram com esse mundo dos adultos, levam super de boa, assim, elas, não, mas eu percebi mesmo isso. Então eu acho que é bem legal, assim, o que eu percebo. Eu acho que é um recado muito importante, assim, quanto mais espontânea é a criança, menos problema ela vem em admitir, em compreender, menos dificuldade ela tem de aceitar como uma pessoa, porque eu canto no palco, danço, sapateio, pulo, subo em cubos, pulo, volto, pego coisa, então as pessoas acham que não é que se eu tivesse mesmo essa questão da visão, isso não seria possível. É engraçado, é bem curioso. Eu lembrei de uma história muito legal que eu quero contar. Tinha um aluno, hoje está com 20 e tantos anos, na época ele tinha 11, e era um menino muito marrento, assim, um rapaz, né, muito gente boa, assim, eu sempre fui apaixonado por aquele moleque, mas ele tinha uma certa arrogância, assim, um medo de expor as dificuldades dele. E aí ele sempre ficava no ponto de ônibus comigo, quando acabava a aula, pra parar o ônibus pra mim, pra eu voltar pra casa. E um dia aos 12 anos, menos de um ano fazendo aula comigo, ele falou: cara, sabe que eu pensei bastante, assim, você é um cara que eu admiro muito, eu adoro as coisas que você fala, o jeito que você vive, e, e você precisa de mim para pegar um ônibus. Então eu aprendi que eu não preciso ter medo das minhas dificuldades, né? Se a gente tem medo de expor as nossas dificuldades, de contar onde que está difícil para a gente, na verdade a gente está sendo muito fraco, a gente tá perdendo pro medo. E eu achei isso bem legal, assim. Por isso que eu acho que a gente pode usar as nossas características para melhorar a coisa, assim. Quando eu dou aula de teatro, eu vou percebendo, na primeira aula, assim, eu nunca preparo aula, a partir da segunda. A primeira eu chego com uma aula pronta, que é justamente isso, porque a gente faz vários exercícios na primeira aula que colocam a pessoa em contato com ela mesma, porque a gente está vivendo num mundo onde a pessoa está sendo tirada do contato consigo própria. Então eu percebo cada vez mais que as pessoas
acham que a vida em sociedade é você compreender um manual, como se fosse um código de comportamento, e você tentar se enquadrar nisso e aí você vai ser feliz. E é uma promessa muito fajuta, porque esse padrão de ser humano que foi criado não serve para ninguém. É a sociedade da exclusão, né? Hoje em dia você é excluído de qualquer forma por ser muito rico ou muito pobre, ou muito bonito, muito feio, por alto, baixo, gordo, magro. Então ninguém está incluído nessa sociedade porque ela não valoriza o humano. Então na primeira aula que eu dou um exercício lá, eu explico que uma cena de teatro tem que ter conflito, dou exemplos práticos e tal, porque o conflito é que move a gente, né? Você chega na sua casa, tem uma festa no vizinho, você olha e dorme. Você chega na sua casa, tem 2 viaturas de polícia na casa do vizinho, você vai na janela e fica espiando. Então o conflito é muito necessário pra gente e a gente tem que ter contato com ele, a gente tem que encarar os nossos conflitos, porque uma pessoa que foge de conflitos porque não tem um código para lidar com isso, porque eu não posso, não, eu tenho... Uma pessoa que foge de conflitos, ela está deixando de se conhecer, e quem deixa de se conhecer acaba se tornando uma pessoa imaginária para si mesmo. Assim, eu sempre gosto dessa analogia. A gente nasce, a gente tem uma base, né? E a partir dessa base de nascimento a gente vai criando a nossa estrutura. Se a gente evita os conflitos inerentes à nossa vida, fica fugindo, a gente cria uma estrutura imaginária. Então nós somos isso, mas a gente vem morar aqui. E quando a gente se depara com uma situação onde a gente precisa do nosso interior, não tem nada, tem só um vazio, sabe? Porque nós somos isso e nos fizemos isso. E aí eu sempre falo, se você é uma coisa, é uma montanha, né? E você criou outra estrutura, você veio morar num outro lugar, né? Há um vazio, um abismo entre o que você se fez e o que você é de fato. E o nome desse abismo, como é que chama um abismo entre duas coisas? É uma depressão. Então eu acho que uma das principais doenças do nosso século existe justamente porque a gente foi educado a respeitar regras, a respeitar códigos de conduta que não vem de dentro. E quando não vem de dentro, eu não sou o que eu sou. Se eu não sou o que eu sou, há uma distância entre eu e mim mesmo. E isso, para mim, é o principal gerador da depressão. Claro que a depressão tem outras questões, tem, né, questões hormonais, né? Mas eu acho que essa analogia é bem legal para explicar porque que é importante a gente assumir a nossa vida de culhão e tocar o barco assim, sabe? Com coragem, com agressividade, sem violência e, enfim, sei lá. Que bárbaro! Adorei!